os cristãos já muito cedo querem contemplar, mas contemplar não num único ato de intelecto, mas contemplar é um processo, passo por passo. E aí se mostram até imagens de diversas estações onde Jesus sofreu, onde caiu debaixo da cruz, e assim por diante. E onde encontra as mulheres que querem consolá-lo e ele as consola. Assim, usamos a via sacra para, passo por passo, ver por onde passou esse amor divino dentro do amor humano de Jesus. Amor por mim, por nós. Então, adoramos na via sacra. Contemplamos e adoramos este amor redentor, humano e divino de Jesus. Continua agora a nossa conversa sobre Semana Santa, sobre Sexta-feira Santa. No bloco anterior deixei uma pergunta no ar, um comentário, na verdade, que eu queria ouvir dos nossos convidados, que é em relação à dor. A sociedade de hoje está preparada para comentar sobre a dor, ainda mais a dor mística que a cruz exala. O que vocês acham, queridos amigos? São Paulo usa uma expressão que, aliás, nós ouvimos há poucos dias na liturgia, uma lamentação que São Paulo faz, dizendo que alguns se comportam por aí como inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, há uma aversão a tudo aquilo que é dor, né? Dor, sofrimento, embora um momento ou outro, por conta da idade que vai se avançando, das intempéries, alguma coisa, a dor bate a nossa porta. Então as pessoas têm, inclusive, a tendência de buscar um Deus que São Paulo algumas vezes identifica como aquele evangelho que não é o evangelho verdadeiro que está sendo pregado entre as comunidades, por conta de apresentar só um Cristo glorioso, enquanto ele diz assim, não, nós pregamos Cristo e Cristo crucificado, para não se afastar da dor, não se afastar do mistério da cruz. Acho que é uma tendência da sociedade se afastar disso por conta de querer as coisas fáceis para a sua vida. Então, quer se comprometer com o Cristo da ressurreição, mas não quer passar nem pelo Calvário, não quer passar pelo caminho da dor. Então, eu acho que é uma dimensão que São Paulo ilustrou muito bem quando fala que muitos por aí se comportam como inimigos da cruz de Cristo. E até é surpreendente, né? Porque Paulo fala, completa em mim, não é? O que faltou bom, se você olhar isso um pouco do lado místico, né? Talvez em cada um de nós, nós estamos sendo chamados a fazer o mesmo caminho de cruz, o mesmo Gólgota. Falta completar alguma coisa. Nós temos que viver alguma coisa. Isso não há como. O padre colocou muito bem. Para a tradição judaica cristã, a doença e a saúde faz parte da vida. Não é que a doença é coisa do demônio e a saúde é coisa de... Não, faz parte. A fraqueza e a fortaleza faz parte da vida. Tudo isso faz parte da nossa vida, né? Nós temos que entrar em contato com o sofrimento. A gente entra, queira ou não queira, né, em contato com o sofrimento. Acho que a Sexta-feira Santa é um dia de refletir mesmo sobre esse mistério de um Deus que se fez homem, né, e que morre, né? O que é impossível, segundo me escapou o nome desse... É um polemista da igreja, Tertuliano, né? E que depois ressuscita, né? O que é inimaginável, né? Ele põe um paradoxo, né? Ele fala, o Filho de Deus morre, e a gente acredita porque é impossível. E morto ressuscitou, porque isso é absolutamente impensável, né? Mas nós estamos vivendo isso na Sexta-feira Santa. Esse é o mistério que a gente aproxima nesse dia. Nós não podemos esgotar, nem explicar, mas eu acho que o nosso sofrimento na vida pessoal de cada um é talvez a maneira melhor que a gente tem para penetrar nesse mistério da dor. Pois é, a diferença da cruz e do crucifixo é Cristo nela, né? É só sofrer com ou sem o Cristo, dessa presença do crucificado ali, dessa presença fortíssima e mística. João Paulo II, inclusive, deixou isso documentado, da ação do sofrimento humano unido a Cristo. Hoje é um bom dia para refletir isso e para viver isso, né, padre? Daqui a pouco as pessoas que estão nos assistindo em casa vão sair das suas casas, vão participar dessas celebrações que a gente está comentando aqui. Essas pessoas poderiam, de repente, aproveitar isso
e lucrar, né, essas riquezas do dia de hoje. Exatamente, do sofrimento como meio de santificação. Porque quando São Paulo fala, o Papa João Paulo, Beato João Paulo II fala dessa dor salvífica, é exatamente se aproveitar literalmente do sofrimento para a sua santificação e, na linguagem de São Paulo, para completar aquilo que faltou a paixão, a morte de Cristo na cruz, que às vezes é um pouco difícil de entender isso. No entanto, é exatamente para que você não fuja do sofrimento. Quando São Paulo diz assim que alguns se comportam como inimigo da cruz de Cristo, afastando-se do sofrimento, ele conclui dizendo: o fim deles é a perdição, Deus deles é o estômago, a glória dele está no que é vergonhoso, só pensa nas coisas terrenas. Então, se apega tanto àquilo que pode trazer um bem-estar que pode durar muito tempo ou não, mas é sempre passageiro. Você pode conseguir o dinheiro suficiente para prolongar a sua vida, mas você prolonga por 30, mas esse 30 é passageiro também. Então, não dado ao sofrimento, se acostuma a querer prolongar, querer inverter um pouco aquilo que é próprio da natureza humana. Se você permitisse, Claro. eu diria assim que as pessoas têm que refletir 3 coisas, né, nesse tríduo pascal, né? Que são essas 3 coisas? 3 muros nos separavam de Deus. 3 muros. E esses 3 muros são abatidos nesse dia, são abatidos ali, em Jesus, na pessoa de Jesus, né? O primeiro muro que nos separava de Deus era que havia uma distância enorme, um muro entre o divino e o humano. Humano é humano, divino é divino. Isso no monte de religião é assim. Mas na nossa, Deus se fez carne, né? Quer dizer, o divino se humanizou, então o humano pode se divinizar. Quer dizer, essa barreira que havia entre o divino e o humano foi rompida no mistério da encarnação. O segundo muro que nos separava de Deus era o muro do pecado, né? E esse muro do pecado é derrubado na cruz. É a cruz que derruba esse muro do pecado, é ela. E é claro que o último muro é o muro da morte, né? Que vai ser abatido na ressurreição, né? Então, nesse dia nós estamos vendo a derrota do pecado. É a derrota do pecado. Esses 3 muros estarão completamente abatidos e derrubados. Então o cara lembra do muro de Berlim, lembra do monte de muro abatido. Tá bom, é importante, mas tem muros mais importantes do que esse, né, que foram realmente derrubados, né, e que fazem de nós, como é o que ocorre no batismo, plenamente filhos de Deus, né, plenamente filhos de Deus. Agora, não é tão simples a gente entender, apesar da gente viver os benefícios da morte e vamos ver da ressurreição de Cristo, mas exatamente por que Cristo morreu não é uma pergunta tão simples, Evaristo, de responder? Não, e é a boa pergunta, eu acho. Por que ele morreu? Não é porque mataram Jesus. Porque essa discussão do que por que mataram Jesus é uma discussão reducionista. Ah, matou porque ele era político, não porque ele transgrediu com o judeu, não porque o romano, porque o Caifás, porque... Não, isso é como se você quisesse dar uma explicação assim, não é, jornalística para o problema. Não, né? A boa pergunta é essa, por que ele morreu? Eu acho que a gente não sabe responder isso plenamente. Esse é um dos mistérios que a gente aproxima na sexta-feira, né? Tudo, procissão do encontro, 7 palavras, tudo que a gente faz são formas de nos aproximar nesse mistério. Hoje o mundo não aceita o mistério, não aceita o inexplicável. As pessoas querem ser como Deus, elas querem ser onipotentes e oniscientes. Querem explicar tudo, não, porque na outra encarnação, você explica tudo com o que você quiser. Não, nós aceitamos os nossos limites, né? E aceitamos o mistério, né? Eu aceito o mistério da minha esposa, que eu não quero, não é possível conhecer plenamente um filho. Você tem que aceitar o mistério do seu filho. A gente vive cercados de mistério. Quanto mais o mistério da encarnação do Verbo, então a gente tem pinheirinho, presépio, a gente tem tanta coisa, tudo para, coroa do advento, tudo para ajudar a penetrar no mistério da encarnação. E na Páscoa também, nós temos um monte de símbolos, todos nos aproximando. Ele morreu para nos salvar. Essa é a resposta do catecismo, né? Ele morreu pela nossa salvação. É verdade, nós já estamos salvos. Nós já estamos salvos. A salvação não é o que nós vamos comprar pelo nosso livre-arbítrio, reencarnando 4 vezes, não é isso, né? Nós já estamos salvos, né? E essa salvação ocorreu lá, na cruz. Em Jesus, não foi de outra forma, não, né? Acho muito bacana quando, durante o tempo da Semana Santa,
durante a Semana Santa, a gente tem a oportunidade de ler as leituras do livro do profeta Isaías, os chamados cânticos do servo sofredor. Isaías 53, o escritor sagrado usa expressões belíssimas para falar a respeito de uma realidade que é aplicada à pessoa de Jesus, mas que nos dá respostas, não para desvendar o mistério, mas para dizer que ali está o preço da nossa salvação. Morreu pelos nossos pecados, injustiçado, não devia. Um dia até assisti uma animação belíssima, que acho que devia até ser mais difundida por aí, de a história da paixão de Jesus sendo contada por um dos ladrões que estava do lado de Jesus, e não aquele que foi perdoado, o outro. Porque começa com ele de uma prisão, olhando a situação que está acontecendo, e depois porque ele está recontando a história, diz, eu mereço, eu merecia, eu sou um pecador, devia mesmo pagar por aquilo que eu estou fazendo. Jesus não. O que está nele é o preço da nossa salvação, está morrendo para nos salvar, é a nossa salvação. E o Isaías 53, que deve ser objeto de meditação nesse dia para as pessoas, uma leitura orante do Isaías 53, é belíssimo para entender o significado da morte. Por que ele morreu? Nós não vamos desvendar o mistério, nós vamos continuar navegando no plano do mistério. No entanto, nós temos respostas belíssimas. Quem pensou em defender sua causa quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Talvez o mundo não queira entender isso, mas ele morreu pelos nossos pecados. É mais fácil dar uma resposta situada num contexto político, num contexto de conflito com romanos, conflito com os judeus, e é um transgressor e tanto mais. Mas quando a gente entra no plano do mistério, saber que Deus se importou tanto com o ser humano, que enviou o seu Filho para nos salvar, assumiu a nossa condição, para depois nos elevar à sua divindade, isso é algo extraordinário.